Eu vou falar de um assunto para vocês que uma boa parte das pessoas não imagina, não faz a mínima ideia de como isso funciona. Mas numa pequena analogia, eu vou passar para vocês, ok? Bom, vamos imaginar que o nosso cérebro seja um computador e imagine que a nossa mente seja como a HD. E imagine que o nosso inconsciente seja como um programa, aonde que através desse programa, através de linhas de comando, de script, é onde ali está direcionando, está dando a ordem ou como esse programa vai funcionar. É desta forma. Então, na nossa vida, tudo aquilo que a gente viveu até hoje é o somatório de tudo aquilo que o inconsciente registrou e registra. Então, nessa analogia, se o inconsciente ele é o programa, né? Ele tem um script aonde criou-se um modelo em como a gente funciona, então existem aí linhas de comando. O que significa isso? Durante a nossa vivência, tudo que foi registrado na nossa vida resume como a gente funciona, como a gente é, como a gente age em todos os aspectos. E o que acontece? Por que esse exemplo? Porque muitas vezes, devido à nossa experiência de vida, ocorrem situações traumáticas, ocorrem dores, ocorrem os traumas, e o que acontece? O que é natural e comum acontecer. Muitas vezes a gente procura de uma forma racional ter domínio sobre essas questões, as dores e os traumas. Ou seja, é como se a gente racionalmente tentasse colocar na nossa ideia, na nossa cabeça aquilo. Não, isso foi passado, isso já foi, não tem mais validade, já superei, né? Já aconteceu. Só que, veja, é claro que de uma forma racional isso seria bom se funcionasse, mas como a gente está falando de um programa, de um script, de um modelo que foi criado, em como a gente funciona, então para você ter ideia no exemplo que eu estou dando, a gente pode muitas vezes até pensar, até querer, até se esforçar em ter domínio sobre uma dor do passado, sobre um trauma do passado, mas não vai conseguir. Por quê? Porque quem manda nessa questão é o programa, é o script, foi a linha de comando que foi criada. Então, nisso o que acontece? Para que a gente consiga resolver um problema, um trauma ou uma dor emocional, é como se a gente tivesse que ir lá naquele script, lá naquela linha de comando e dar um novo comando e mudar aquele comando para daí sim, a partir daquele momento, o programa muda aquela situação, muda aquela questão. E assim funciona na nossa vida. Enquanto a gente não resolve um problema, um trauma, ele fica. Eu vou dar um exemplo prático para você. Bom, se caso você, em algum momento, você relata alguma dor, alguma coisa que aconteceu na sua vida no passado, né? E que foi bem desagradável, que foi bem dolorosa. Vou dar um exemplo na prática de como funciona o inconsciente. E aquilo, né? Aquele confronto do racional. Veja, quando você conta alguma coisa que foi extremamente doloroso, que foi traumático, quando você relata isso, se no momento em que você relata, você tem alguma sensação, se você tem tristeza, se você chora, se você sente qualquer tipo de sensação no teu corpo, acredite, isso não foi resolvido ainda. Isso continua registrado no script e não foi resolvido. E enquanto não for resolvido, você tem uma tendência de sempre, ao se lembrar ou contar, ou seja o que for, vai sentir novamente isso. Agora, quando a gente reprograma, quando a gente muda o script, daí sim acontece de que quando você conta, quando você relata alguma coisa ruim na sua vida, a tendência é você não sentir nada, de fato não sente nada, fica aquela lembrança mais leve, sim, você lembra que foi algo ruim, mas não te causa nenhum efeito nas emoções, né? Então, é isso. Esse exemplo
é para ilustrar isso. Muitas vezes as pessoas falam, ah, não, eu já superei, já está tudo bem comigo e tudo, mas avalie. É só você observar. Se contou alguma coisa, ou se você contou alguma coisa, isso mexeu com você, mexeu no seu emocional, mexeu no seu estado corporal, nas sensações, não foi resolvido. Precisa ser resolvido. E a TRG, de uma forma prática, objetiva, dinâmica e direta, vai bem na raiz de cada ponto, de cada dor emocional, de cada trauma. Ou seja, nós vamos lá no script e reescrevemos o código. Com isso a pessoa se torna livre, se torna realmente feliz, com uma grande probabilidade de ter uma qualidade de vida e realizar os seus projetos. Até breve.